Meus amados irmãos em Cristo Jesus, nosso Senhor, damos graças ao nosso Deus, nosso Santo Pai Celeste, por mais um dia de vida e a paz na nossa casa, na nossa família, em tudo que nos pertence. Graças a Deus, que Deus continue assim, com essas bênçãos celestiais completas sobre nós. Todos aqueles que cremos em nosso Senhor Jesus Cristo, com sinceridade. Amém, meus amados irmãos. Vamos orar pedindo a nosso Deus e Rei Jesus, na união do Espírito Santo, que Ele nos dê inspiração para que nós tanto oremos como cantemos e preguemos Sua santa e poderosa palavra para todos aqueles que têm ouvidos para ouvir, sem distinção de pessoa, não é? Mas nós sabemos, pela graça de Deus, nós sabemos que a palavra de Deus aprova que todos aqueles que estão com os seus nomes inscritos no livro da vida do Cordeiro, antes da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo para vir nos buscar, os crentes mundiais, que a Igreja de Cristo, o corpo de Cristo, é mundial. Daqui para a volta de nosso Senhor Jesus Cristo, vir nos buscar para o seu reino de glória, o mundo inteiro, todos onde estiverem, aqueles que estão com os seus nomes inscritos no livro da vida do Cordeiro, desde antes da criação do mundo, vão ser iluminados, vão ser chamados, porque eles já estão consagrados a Deus, para quando ouvirem, crerem, amarem a palavra de Deus, obedecerem, tomarem posse dos seus direitos, dos nossos direitos. Muitos já tomaram posse, não é? Do que tudo que nosso Senhor Jesus Cristo fez na cruz do Calvário foi completo, o sacrifício completo que foi prometido desde antes da criação do mundo. E se realizou o Cordeiro Divino, se realizou em Cristo Jesus, que era esse Cordeiro prometido a Deus, para nos dar vida eterna, vida em abundância, vida espiritual. Nosso Senhor Jesus Cristo, Ele não vem buscar a terra, Ele não vem buscar as árvores, nem os mares, nem os animais. Ele ama tudo o que Ele fez, que foi para honra e louvor da sua glória. Mas o que existe de mais importante abaixo de nosso Senhor Jesus Cristo, que foi a quem Deus deu toda a glória, somos nós, os seres humanos, a quem nosso Senhor Jesus Cristo nos lavou em seu sangue precioso, nos limpou, nos deixou limpinhos como a neve. Eu creio, meu Deus, eu creio nas suas promessas. E Ele vem nos buscar e mandou o Espírito Santo dele morar aqui no nosso espírito para nos guardar e nos garantir que o maligno não nos tocará. Nós temos o selo do Espírito Santo de Deus aqui na nossa testa. O maligno conhece quem é de Deus. Ele tenta, persegue a Igreja de Cristo, já está perseguindo. Mas a perseguição maior vai ser um pouco antes da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo para vir nos buscar. Mas nosso Senhor Jesus Cristo prometeu que a igreja dele é vencedora, já é vencedora. Todo aquele que em mim crê será salvo, e quem não crê, porque não tinha de crer, não é? Já está condenado ao inferno. Tem o que fazer. O mundo vai conhecer quem é de nosso Senhor Jesus Cristo. Daqui para a volta de Jesus. Meus amados irmãos, vamos pedir a Deus a proteção dele, a inspiração. Nós vamos também declamar aquele hino maravilhoso do nosso irmão em Cristo, Armando Filho. É um hino que faz jus à pregação que nós estamos pregando. Romanos 8, de 1 a... O primeiro tópico, né? De 1 a 11. Não, de 1 a... Espera aí, de 1 a 11.
E depois continuaremos no segundo tópico, que é, o primeiro é nenhuma condenação, o penhor do Espírito Santo, né? A garantia do Espírito Santo e essa felicidade de nós termos essa certeza. Não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus, que não andam conforme o mundo maligno quer. Nós andamos conforme o que o Espírito Santo de Deus quer. Está aqui dentro, nos dominando. E o mundo, nós somos o mundo é testemunha que os filhos de Deus estão aqui no mundo sem praticar as obras do mundo. Só Deus tem esse poder, não é? Para nos dominar. Vamos pedir a Deus a proteção dele. Querido Deus, nosso Santo Pai Celestial, estamos aqui novamente, Pai Santo e amado, preparados para te louvarmos, te agradecermos, te glorificarmos, meu Deus. Dá o louvor que só nosso Senhor Jesus Cristo merece. O Senhor disse, todo joelho se dobre ao nome de Jesus, e a nenhum outro nome. O nome que se deixar ser adorado, a pessoa que se deixar ser adorada é o diabo em pessoa. E ele vai mandar muitos adorarem outros nomes. Mas a Igreja de Cristo tem a Cristo como cabeça. Jesus é a cabeça da nossa igreja, nós somos os membros do corpo de Cristo. O mundo inteiro é mundial a Igreja de Jesus. Mas lá no céu tem lugar para todos, Deus prometeu. Amém, Senhor Jesus. Pai Santo e amado, te pedimos a tua santa e poderosa ajuda, nos dê força e coragem para irmos até o final, meu Deus, até a sua segunda volta, meu Deus. Garantidos pelo Espírito Santo que reina no nosso espírito, a nossa mente já está ciente, meu Deus, que nós somos teus. Criados em Cristo Jesus, regenerados, para vivermos na prática de boas obras. As boas obras não salvam, mas são o testemunho da nossa salvação em Cristo Jesus, nosso Senhor. Te pedimos, Espírito Santo de Deus, continues nos protegendo, nos amparando, lutando por nós, orando por nós, entregando nossas orações a nosso Senhor Jesus Cristo, Ele entrega ao Pai. Pai, Filho e Espírito Santo é um Deus triuno. Tanta sabedoria que nós, seres humanos, não alcançamos. Mas confiamos em Ti, meu Jesus, que de toda a criação que o Senhor criou, nós, os seres humanos, somos o mais importante, porque o Senhor nos deu vida eterna, vida espiritual. As plantas não têm vida eterna, as águas não têm vida eterna, os animais não têm. Mas o Senhor nos deu a vida eterna. A sua vida, Jesus, está em nós. Amém, meu Deus. Te agradecemos, Pai Santo e amado. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E o segundo tópico, sim, o primeiro é nenhuma condenação há. E o penhor do Espírito Santo, penhor significa a segurança. Quando alguém vai comprar um terreno, alguma coisa de muito valor, quando não tem aquele dinheiro naquela hora, ele penhora qualquer bem que ele tiver, não é? Qualquer um dos bens valiosos para garantir. E Deus mandou o seu Espírito Santo morar no nosso espírito para nos proteger, orar por nós, lutar a nosso favor contra os endiabrados que vêm querer derrubar a Igreja de Cristo. Mas com a verdade nós derrubamos todos. Amém, meu Deus, amém. E o segundo tópico é filhos e herdeiros. E nós vamos também declamar novamente o hino que eu acho maravilhoso, e é maravilhoso. Faz jus a essa mensagem que nós estamos pregando. Olhe, o progresso, o processo, não é, das nossas bênçãos celestes. Enquanto aguardamos a Cristo, nosso Senhor,
para subirmos para o seu reino de glória. Esta é a certeza de todo aquele que crê em Jesus Cristo, o Senhor, com fidelidade. Fidelidade, o que significa? Quando é que a esposa é fiel ao marido? É quando ela não trai ele com outro homem. Quando é que o marido é fiel à esposa? Quando ele não trai a mulher com outra mulher, não é? Não tem traição entre um casal, né? Então a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, ele comparou com o casamento, que o casamento é sagrado. Graças a Deus. Cristo é a cabeça, não tem padroeiro, fulano de tal, rainha fulana de tal, não. Jesus é único, é cabeça da sua igreja. E nós, pessoas, crentes fiéis a nosso Senhor Jesus Cristo, batizadas, consagradas, fiéis a Ele, formamos o corpo dele aqui na terra. Que Deus, ele não habita mais em templo feito por mãos de homem, nunca habitou. Quando ele era chamado, ele comparecia, mas não é a morada de Deus. A morada de Deus é essa aqui, no nosso corpo. Amém, Senhor Jesus? Sim. O progresso, o processo, né, das nossas bênçãos celestes. Enquanto aguardamos a Cristo, nosso Senhor, para subirmos para o seu reino de glória, esta é a certeza de todo aquele que crê em Jesus Cristo, o Senhor, com fidelidade. E segue e segurança no Espírito Santo, do qual somos o seu templo aqui na terra. Nós vamos ler em seguida, depois que lermos o primeiro tópico, né? O texto, primeiro texto, aí nós vamos para o segundo, que é tem, sim, o seu templo aqui na terra, Romanos, de 8 a 12, e depois de 12 ao 17. E meus amados irmãos. Agora vamos ler aqui, que por último nós vamos terminar com o hino, que eu, se Deus quiser, vou cantar o hino no final. Que letra maravilhosa, né? Sempre é extraída ou dos Salmos ou dos Provérbios da Bíblia Sagrada. Seja em qual parte for, é inspirado por Deus. E meus amados irmãos, de todas as provas que eu já provei, que eu já passei, é bem difícil, Senhor. Nós estamos conversando com o nosso Senhor. É bem difícil, Senhor, a gente ter que ouvir acusações do vil tentador. Lembranças do passado vêm, do que nós éramos antes ficou para trás, mas o maligno sempre quer nos lembrar. Mas em nós ele não nos toca, viu, minha gente? E querem me fazer parar. Sim, lembranças do passado vêm e querem me fazer parar. Ou mesmo palavras de alguém em que não quer na gente acreditar. Mas com as referências nós derrubamos todos, com a verdade, né? E quase parando, sem força e vigor, a gente lê a palavra e encontra bastante poder para vencer, porque não estamos sozinhos, e continuar a jornada, a caminhada. E ver que o passado ficou para trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu. E saber que dele não lembra mais, eu canto para a glória de Deus. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está. Acreditemos, viu, meus amados irmãos, acreditemos o que diz a palavra de Deus. Pelo sangue que desceu da cruz, na cruz, é certo que provas virão, investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti,
querido Senhor, nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que desceu na cruz. É certo que provas virão, investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Aleluia, aleluia. Alegria, alegria. É tempo de alegria. Ainda que venha tribulações, mas a alegria vem depois. Promessa de Deus. Vamos dar início aos nossos estudos bíblicos de hoje. Nenhuma condenação há. E quem nos garante? O Espírito Santo de Deus, que está no nosso espírito. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito Santo da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. A lei do pecado era a seguinte: os 10 mandamentos eram só a letra. Deus mandou, mas ele não deu o poder, não deu a garantia, porque ele queria mostrar a nossa insignificância diante da grandeza dele. Que sem Jesus nós não poderíamos obedecer um só mandamento da lei de Deus. Já nascemos debaixo de condenação. Nossa mãe nos abortou, porque nós nascemos como uns abortivos para Deus, nós estávamos mortos. Que trouxemos a maldição dos nossos primeiros pais, Adão e Eva, por causa da desobediência. Mas Deus o que fez? Mandou o Filho das entranhas dele, inocente, sem pecado, nos lavou no seu sangue puro e inocente. E hoje nós somos novas criaturas, regeneradas em Cristo, para vivermos na prática de boas obras. Tentávamos e não conseguíamos, mas hoje nós temos certeza que não vamos cair. E Paulo disse: quem estiver em pé, firme na fé, no que essa palavra de Deus ensina, que só Jesus salva e já nos salvou. Olhe, não caia, mas se cair, o maligno não fica zombando. Ele sai perdendo. Deus o levanta ou a levanta, né, se for mulher, e os torna mais fortes ainda. Para nós termos coragem de não negarmos o nome de Jesus. Se nos envergonharmos do nome santo de nosso Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo de Deus deixa aquela pessoa que negar, ou se envergonhar. Não deixamos, meu Deus, por lei nenhuma do mundo, há de nos obrigar a dizer não. Quem nem conhece esse Jesus, jamais nós diremos: meu Senhor é nosso Senhor Jesus Cristo, não há outro. Amém. Sim. Porque a lei do Espírito da vida, em Cristo Jesus, te livrou da lei do pecado e da morte. Porque a lei que só mostrava os mandamentos, os 10 mandamentos, não é? E não nos dava condições de nos livrar de cairmos em algum. Nosso Senhor Jesus Cristo veio, assumiu a lei. Quando ele disse: Pai, está consumado, ele quis dizer: Pai, eu venci a lei, eu sou a lei. Eu vim para dar descanso ao meu povo, a meus remidos. Aqueles que estão com os seus nomes inscritos no livro da vida do Cordeiro, que o próprio Deus escreveu, desde antes da criação do mundo. É sério. Levemos a sério, minha gente, o que nós estamos vendo aqui na Bíblia. Depois eu vou mostrar de outra vez as referências onde se fala aqui no livro da vida do Cordeiro. E o dia
do Senhor não é sábado nem é domingo. Quando nosso Senhor Jesus Cristo disse, está aqui, quem até do sábado é Senhor, ele mostrou que ele é o Criador de tudo, ele é Deus. Pai, Filho e Espírito Santo é um Deus triuno. Viu? E quando o véu do tempo foi rasgado, quando ele disse assim, Pai, está consumado. Eu sou o sacerdote eterno. Não existe mais sacerdócio carnal, pecador. Eu venci a lei, eu sou o sacerdócio eterno. Que grandeza, não é, meus amados irmãos? Creiamos, meus irmãos, como manda a Escritura Sagrada. Porque a lei do Espírito Santo da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto que fora impossível a lei sem Jesus, ela não tinha nenhum poder, só mostrava o pecado. É por isso que ela era uma lei fraca. Foi Deus que deu, mas Deus não mandou o Espírito Santo dele naquela época, só depois que nosso Senhor Jesus Cristo subiu ao céu, como ele prometeu aos apóstolos, eu vou para meu Pai, mas não vou vos deixar sozinhos, vou mandar o meu Espírito Santo e ficará com vocês para sempre. Olha aqui, a verdade. Porquanto, o que for impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa. Ele nunca teve pecado, nasceu de mulher. Maria foi virgem até ter Jesus, viu? Da luz de Jesus. Depois ela, como Deus abençoou Maria de todas as formas, não é? Ela creu que Jesus era aquele Messias prometido, que ia nascer dela, não é? Dela, por meio do Espírito Santo de Deus. Ela ia ser mãe carnal do Filho de Deus, feito homem. Nunca pecou. E Maria era pecadora, como todos nós éramos. Mas na hora que ela creu, ela disse, quando o anjo avisou que ela ia ganhar neném, né, o menino ia ser gerado no ventre dela, ela disse, como? Eu ainda não conheço varão. Ela era casada com José, mas Deus sabe trabalhar. Deus guardou eles inocentemente como duas crianças inocentes. Até o tempo que ela teve Jesus, José não tocou em Maria, intimamente, não é? E creio até que foi ele que fez o parto dela, que ela não teve parto cesariano. E nem ela podia ficar, o menino não podia ficar agarrado na tripa umbilical da mãe, na qual ele foi alimentado os 9 meses, não é? Não teve médico ali, não teve parteira, eu acho que foi José que cortou a tripa umbilical dele. Deve ter dado, nem que tenha sido com palha de coqueiro, não sei. E ali com a pedra amolada, ninguém sabe, ninguém fala nisso, mas ele foi separado da mãe, porque toda criança é separada. Com 5, 7 dias no máximo, o umbiguinho cai, não é? O umbiguinho dele. Olha, e depois Maria foi viver vida normal com José, o esposo dela. Uma abençoada de Deus que teve 4 filhos, 2 deles foram discípulos de Jesus depois dele subir ao céu, não é? E 4 filhos, né? Maria teve 4 filhos e filhas. Ninguém sabe a quantidade de filhas. E muita gente esconde para fazer de Maria a rainha do céu. Maria sempre virgem. Como é que a pessoa tem um filho de parto normal e o mundo ainda crê que Maria foi virgem depois do parto? Não. A virgindade de Maria era para ser antes do parto e durante o parto, não é? Mas ela teve Jesus em carne. Ninguém pode negar isso. Quem negar é anticristo, viu? Quem negar que Jesus veio em carne é anticristo ou anticristã. A Bíblia diz, lá em João, 1 João, diz isso. Olha, essa passagem, não é? Sim, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne. Olha, minha gente, é preciso que nós creiamos. Que nós andávamos, ficou para trás.
Nós não andamos mais cometendo pecado para a morte, pecado mortal. Nós temos falhas e como temos, dentro da nossa própria casa, nós sentimos que nós ofendemos alguém com palavras, pensamentos, palavras e obras, não é? Nós recebemos também ofensas, mas tanto nós devemos perdoar, como pedir desculpas ou perdão a quem nós ofendemos, não é? Se for defender da palavra de Deus, não peçamos desculpa a ninguém. Oremos para aquelas pessoas serem tocadas pelo Espírito Santo de Deus, que a verdade está aqui. Não é, eu quero ficar do jeito que eu aprendi, não sei o que lá. Não, minha gente, não é assim não. O que vale é aqui a mensagem da palavra de Deus. A fim de que o preceito da lei, o cumprimento da lei, né, aquela obrigação, se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito Santo. Porque os que se inclinam para a carne, para fazer as obras da carne, não é? Antigamente tinha aqueles nos mandamentos foram incluídos muitas outras obrigações que nosso Senhor Jesus Cristo rejeitou todas. Guarda de dias, de meses, de anos, de lua nova, de sábados. Guarda, o anticristo de Roma santificou. Com que santidade ele ia santificar um domingo? Não pode santificar nada, o diabo não pode santificar coisa nenhuma, ele é amaldiçoado, nós não podemos santificar nada. Podemos pedir a Deus que santifique, se ele quiser, não é? Mas o descanso hoje é espiritual, porque o nosso descanso chama-se nosso Senhor Jesus Cristo. E o nosso descanso hoje é eterno, é espiritual, não é material. Se o nosso país mandar guardar um feriado, tudo, e todos os dias são santos, tudo que Deus criou é santo e bom, e é para o nosso proveito, não é? Então Jesus assumiu a lei. Quando você ouvir na palavra de Deus que Jesus Cristo assumiu a lei, é porque a lei é Ele, viu, minha gente? O nosso descanso chama-se nosso Senhor Jesus Cristo. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito Santo, das coisas do Espírito Santo. Tem muita diferença, porque é o Espírito Santo que ora por nós, para nós não repetirmos, não falar asneiras, não nos mostrarmos diante de um público de muitas pessoas, não é? Não, oremos com calma, com decência. Nós estamos orando para o nosso Deus, conversando com Ele. Sim, porque o pendor quer dizer o penhor, que é a garantia, o pendor da carne, o pendor tem outro significado, viu? O pendor é o pecado. Porque o pendor, o fracasso, né, da carne, dá para a morte, mas o do Espírito Santo para a vida, a vida e paz. Tem diferença, muita diferença, toda a diferença. Por isso, o pendor da carne, a inclinação da carne, os desejos da carne, não é? É inimizade contra Deus, pois não está sujeito, porque aqui está falando as pessoas, homens, mas nós também, mulheres, entramos também nessa mensagem, em todas as mensagens. Pois não está sujeito e sujeita à lei de Deus, aquela lei que oprimia, viu, minha gente? A lei é santa e boa. Mas aquela lei que só mostrava o pecado nos dominava, mostrando a pessoa, diz, eu prometi, a gente prometia, mas à noite fazia uma reflexão e observava quantos pecados mortais, não é? Nós, sem querermos mesmo, cometíamos naquela época. Sim, por isso o pendor
o fracasso, né, da carne, é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito Santo, viu, minha gente? Porque muita gente diz, eu tenho, e faz as escondidas pensando que Deus não vê. Mas não pode. Se tem o Espírito Santo, não faz. E se faz é porque não tem o Espírito Santo. Olhe, portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito Santo, se, de fato, o Espírito Santo de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito Santo de Cristo, este tal não é dele. Não se engane, não é? Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado. É o nosso caso. Essa matéria aqui não manda mais em nós. Os desejos, os maus pensamentos, qualquer tipo de coisa que desagrade a Deus não nos domina, porque nós temos a garantia do Espírito Santo nos livrando do mal. Olhe, se habita em vós o Espírito Santo daquele, de Deus, não é? Que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal. Porque essa carne aqui não sobe para Deus. Diz a palavra de Deus assim, quando Jesus vir nos buscar. Primeiro ele vai dizer, vem, benditos do Senhor, para o reino que foi preparado para vós. A terra vai se abrir, um estremeço que vai dar. Jesus vai ficar lá nas nuvens, tocando trombeta, os anjos tocando trombeta, e ao som da trombeta de Deus, que é o próprio Jesus Cristo, a terra vai se abrir. Onde estiver pessoa que dormindo em Cristo, que ele não vem buscar pecadores não, viu? Nem mortos. Vem buscar os que estiverem dormindo nele. Então ele simplesmente vai chamar e eles vão subir. Pode soltar os ossos, o pó dos ossos, ou nem sombra de ossos, mas Deus vai restaurar, Deus tem poder. E quando nosso Senhor Jesus Cristo chamar, todos vão subir. E todo olho verá aquela beleza, aquela grandeza, e Deus lá nas alturas chamando, não é? E quando não tiver mais uma pessoa das que estiverem dormindo em Cristo, que ninguém subiu, quem nasceu de mulher, só Jesus,